do diretor do Palmeiras da base, falou assim, a partir de agora, 13, 14, 17, 19, 20, nós vamos fabricar um camisa 10. Um jogador nós vamos ter em todas as categorias. É porque a nossa maior característica sempre foi o 9 e o 10. Sempre a gente teve os 9 os melhores do mundo e os 10 eram os melhores do mundo. Hoje a gente não tem. Não tem. Você pede a seleção, a gente não tem a questão do Neymar, mas que não é o 10 clássico, né? E aonde tem isso? A gente não tem mais, velho. Argentina. Olha o Almada. Olha o Messi, que já tá saindo. Mas olha o Arrascaeta, no Uruguai. Né? Então é isso. É claro que você tem que acompanhar o futebol. Não tô dizendo que você não precisa acompanhar. Mas você não pode perder sua essência. O nosso último 10 foi o Ganso, você acha? O último 10, aquele 10 clássico, que não corre. Não precisa, o 10 não precisa correr, na minha opinião. Mas até ele se reinventou pra jogar no Fluminense. Por quê? Ele se reinventou. Ele teve que voltar a fazer uma marcação. Ele não ficou só... Não era aquele Ganso do Santos, que ele esperava a bola chegar e ele fazia o jogo acontecer. Não, hoje no Fluminense ele tem uma função tática sem a bola que fez ele voltar a ser o 10. Agora, quando a bola cai no pé dele, não tem como. É magia. É magia. Só que ele se reinventou. Não é mais aquele cara que fica só paradinho esperando a bola chegar. Se você pegar o mapa de movimentação do Ganso, é impressionante. É claro que não é com intensidade. Não é um Ganso... Vou dar um exemplo e não é uma comparação. Não é um Arias, que se movimenta aqui, movimenta com intensidade e tal. Mas ele é um jogador que hoje ele entende que ele precisa movimentar em espaços onde não tem um marcador para ele jogar. E aí, vamos matar ele toda hora. E quando pega na bola, aí a magia acontece. Um volante meia, né? Ele tá sendo mais um volante que assim, meia ali. O treinador inteligente, ele vai fazer um time capaz de entender que o Ganso não precisa tanto se recompor sem a bola, porque o que você precisa do Ganso é o quê? O passe final. A definição do jogo, colocar alguém na cara do gol. Então, se ele começar a recuar demais, se movimentar demais, ele não vai ter força para fazer isso, até porque a idade dele não permite mais. Ele não é um jogador mais jovem, é um jogador que já está entrando, já entrou na casa dos 30. Então é isso, é por isso que eu falo, o treinador ele potencializa o jogador. Eu falo isso porque a gente vê muitos jogadores que, de repente não serve mais, chega um treinador inteligente. Um dos treinadores que eu acho mais inteligente em recuperar jogador, chama Renato Gaúcho. Como ele recupera? Ele conseguiu recuperar o Luan. Luan foi o melhor do mundo. O melhor da América, quer dizer, desculpa. No último título do Grêmio. Então, assim, o treinador ele tem que ser inteligente. Claro que nem sempre ele consegue fazer com que esse time dele tenha espaço para esse jogador. Mas quando tem possibilidade, tem que fazer. Porque é o diferencial, foi o que a gente falou. E o último foi o Ganso, então, que você acha que existe? Eu acho que hoje tem o Alan Patrick, do Inter. Joga muito. Eu acho que ele é um 10 clássico. Tem um colorado ali atrás, já tava... Eu queria ver muito ele ter... Claro que ele tem uma idade um pouquinho mais avançada, mas eu queria muito ver ele ter uma oportunidade na seleção brasileira, principalmente agora, né? Que a gente não tá tendo tanta oportunidade de ter um 10. Não é porque, assim, quando eu falo de 10, você pode ter 10 de várias características. O Neymar é uma. O Neymar não é um 10 nato, mas ele é um 10 que ele é aquele 10 ousado no sentido... Nem sempre ele vai pifar, ele pode decidir numa jogada individual. Sim, ele vai... O Alan Patrick é diferente, ele pode até decidir numa jogada individual, mas quase sempre ele vai ser o pifador. Ele vai colocar alguém na cara do gol, ele vai ler a leitura do movimento, e o Chula fazia isso muito bem quando era atacante. O movimento do atacante. Ronaldinho Gaúcho era mestre. Em 2013 ele fala pro Jô assim, você quer ser novamente um jogador que vai chamar a atenção? Olha pra mim. Pro Jô, ele falou? Pro Jô. E o que aconteceu em 2013? O Jô voltou a ser o Jô. Porque ele conseguiu entender as movimentações que o Ronaldinho fazia só no olhar. Isso é inteligência. Isso é inteligência. Então, assim, o Alan Patrick é esse jogador. É esse jogador. Ele sabe ler o jogo. Então, ele entende as movimentações dos caras que estão em torno dele. Então, eu acho ainda que nós temos ele... são 3 diferentes características. Ele, o Matheus Pereira do Cruzeiro e o Veiga do Palmeiras. São 3 meias de características diferentes. Mas são 3 meias. O Matheus Pereira também teve uma época que eu pedi ele na seleção, ano passado, quando ele praticamente jogou sozinho no Cruzeiro. Mas são características diferentes. Ele também não é um pifador. Um pifador. Ele é uma intensidade diferente. Ele consegue fazer movimentações para ajudar ali a parte ofensiva. Então são características. Agora 10, pra mim só o Alan Patrick. Ele deu uma caída, o Sim, Matheus. o Cruzeiro caiu como junto. O Veiga também, né? Você vê que o Veiga
teve uma fase que, pô, impressionante. Nós falava, é o meia da seleção. Mas depois ele deu assim, aquela... Hoje, Chula, o futebol ele tá tão estudado que se você não se reciclar e se renovar a cada partida, você vai ser presa fácil para ser marcado. Pra ser Principalmente os meias. É.